Porque nós temos que perceber em que contexto é que funcionamos. Nós funcionamos num contexto de ajustamento para o qual praticamente não há instrumentos. Eu, quando se fala no crescimento do PIB, eu também sou a favor do crescimento do PIB, o mais possível. Mas como é que se faz crescer o PIB nas atuais circunstâncias? Gastando mais dinheiro? Com que financiamento? Onde é que se vai buscar esse financiamento? Nós estamos, convém termos isso presente, nós estamos numa situação de insolvência potencial. Nós dependemos dos balões de oxigênio que nos são dados pela Troika e pelo BCE. A Troika e o BCE vão nos dar mais dinheiro para nós voltarmos a investir. Aliás, nós, e voltando, digamos, à discussão de há pouco, entre 1999 e 2009, nós fomos o país do euro que mais aumentou a dívida pública. Foi o país que teve uma taxa de investimento superior à média europeia. Foi o país que mais aumentou o endividamento externo. E foi o segundo país que menos cresceu. Pior do que nós, só a Itália. Portanto, é gastando mais dinheiro que se pensa voltar a crescer. A experiência foi feita há pouco tempo e quando não havia restrições como há hoje. Qual foi o resultado? Nós estamos a viver uma situação que é muito parecida com a situação dos anos 30. É quase tirada a papel químico da situação dos anos 30, que é fazer um ajustamento sem ter um instrumento cambial e, portanto, tem que ser feito pela via deflacionária. E pela via deflacionária tem custos muitíssimo mais elevados. E nos anos 30, o resultado foi que os países abandonaram os câmbios fixos. E, portanto, nós, atualmente, se queremos fazer este ajustamento, mantendo o câmbio fixo, que é estarmos no euro, ou conseguimos um contrato social para ajustar, para gerir o processo deflacionário de forma concertada, ou vamos ter um sobreajustamento ao nível das variáveis reais, através do PIB, através do desemprego. É com esta realidade que nos temos que confrontar, não é com a realidade ideal. Porque grande parte da discussão a que eu assisto faz-me lembrar uma história que eu já contei uma vez, provavelmente alguns já ouviram, que me contava o meu avô, e que, salvo ver, fazia parte dos livros ou da primária ou dos primeiros anos do secundário, no meu tempo, quando eu estudava, que era a história do gato e dos ratos. Havia uma casa infestada de ratos. E o dono da casa, enfim, vivia desconfortável com aquilo e resolveu comprar um gato. E o gato começou a dizimar os ratos. E os ratos ficaram preocupados, obviamente. Aquilo alterou o seu modo de vida e estavam numa ameaça permanente, numa ameaça de extinção. E então fizeram uma assembleia para lidar com o problema. Como é que lidamos com o problema? Como é que resolvemos e não resolvemos? E detectaram, digamos, que a principal dificuldade era que o gato era tão subtil que não avisava que se aproximava e, portanto, apanhava-os de surpresa. E, portanto, alguém sugeriu a solução. Pomos um guizo ao pescoço do gato. E, portanto, nós ouvimos o gato aproximar-nos e deixa de ter problemas. Toda a gente aprovou a proposta, como é óbvio, esta proposta é óbvia e, obviamente, resolve o problema. Começa tudo a debandar, até que às tantas há um ratinho mais novo que se levanta e pergunta: olha, essa solução é ótima, mas quem é que põe o guizo ao pescoço do gato? E grande parte das discussões a que eu assisto são desta natureza. Ninguém diz como é que se põe o guizo ao pescoço do gato, ou seja, ninguém diz como é que se cresce. Cresce-se. Devemos crescer. Eu também sou a favor do crescimento, acho que toda a gente é a favor do crescimento. Mas se durante 10 anos atrás, com todos os instrumentos, não conseguimos crescer, é agora sem dinheiro que vamos conseguir crescer com que instrumentos? Porque do ponto de vista macroeconómico, e isso é que é importante perceber, nós sofremos dois choques importantes. Diga. Desculpa interromper, é que eu acho que o Dr. Manuel Ferreira quer responder como é que se cresce. Pareceu. Não, mas eu tenho... Depois eu volto assim. Mas tenho... Não, é que há aqui um ponto do qual... Portanto, há uma parte da análise do Vítor Bento, que já lhe tenho ouvido com toda a atenção, que é óbvia e na qual eu estou perfeitamente à vontade, porque sempre disse isso. Nunca me ouviu defender aumento de despesa para agravar o déficit para crescimento, portanto, fui das pessoas que mais lutou contra isso. E, portanto, estou à vontade quanto a esse facto. Agora, neste caso concreto, eu sou capaz de não ser possível dizer como é que se cresce. Mas sou capaz de dizer como é que não se decresce tanto. Isso eu sou. Isto é, há certas medidas que eu não posso tomar, aumento de investimento, redução de impostos. Se me disserem isto neste momento, claro que nós não podemos fazer, dada a situação atual. Agora, sou capaz de dizer o que é que não deve ser feito para que não haja uma recessão tão violenta quanto esta está a ser, para que o ajustamento do PIB, o ajustamento orçamental, não seja apenas feito pela receita e pela despesa, mas pelo ajustamento que tem de ser feito pelo facto do PIB de crescer. Isso eu sou capaz de dizer. Qualquer decisão que seja tomada no sentido de destruição da classe média, eu gostava que me dissessem se existe algum caso
de crescimento ou de não destruição de uma sociedade se destruir a classe média. Onde é que isso está? Não existe. E, portanto, todas aquelas medidas que claramente têm como objetivo não resolver o problema orçamental nem o problema da economia, mas destruir a classe média, com certeza que essa deve ser totalmente evitada, porque senão afundamos cada vez mais. Obviamente voltamos a si, que no fundo estamos a entrar no Orçamento de Estado, então, ou seja, na carga fiscal e nesta destruição. É possível não decrescer tanto, como diz a doutora Manuel Ferreira? Se nós não voltarmos atrás, se nós não percebermos de onde vimos, não sabemos para onde vamos. Quer dizer, isso é fundamental. E nós temos que perceber, o problema que nós tínhamos que enfrentar é um problema de excesso de despesa. Portanto, nós temos a despesa, entretanto o ajustamento já foi feito e já foi feito excessivamente. Nós tínhamos uma despesa interna, consumos mais investimento, públicos e privados, que era cerca de 8, 9% acima do PIB. E tínhamos um déficit externo, também na ordem dos 9, 10% do PIB, que aliás é praticamente o contraponto do outro. Estas duas situações são insustentáveis, quer dizer, porque o déficit externo, para poder ser alimentado, precisa de financiamento, o financiamento implica pagar juros, os juros alimentam o próprio déficit externo. Portanto, a situação é assim insustentável. O ajustamento desta situação é feita, normalmente, isto é receita de manual em todo lado, por duas vias. Por um lado, aplica-se a austeridade para reduzir a despesa interna, no fundo para a trazer para um nível compatível, mas, obviamente, quando se utiliza apenas o instrumento da austeridade, tem-se um efeito de composição do ajustamento, um efeito de amplificação do processo de ajustamento e, portanto, o ajustamento torna-se num sobreajustamento por essa via. Por isso, outro instrumento sempre utilizado é uma desvalorização da taxa de câmbio real, normalmente utilizando a taxa de câmbio nominal, por forma a estimular a parte externa da economia e, portanto, compensa este efeito recessivo da austeridade e, normalmente, estes dois efeitos contrabalançados permitem que a despesa venha para um nível sustentável e a parte externa se reequilibre e, entretanto, o PIB cresça. Falta-nos esta parte, falta-nos a parte da taxa de câmbio nominal. Mas a taxa de câmbio real vai ter que ser ajustada. Se não for ajustada, o que vamos fazer, ou o que estamos a fazer e vamos continuar a fazer, é fazer um sobreajustamento da despesa interna. A despesa interna hoje já está claramente abaixo do nível de equilíbrio. Porquê? Porque estamos a funcionar com a economia muito abaixo do pleno emprego. Portanto, nós temos uma situação de equilíbrio que se pode tornar permanente, que é um equilíbrio keynesiano, que é de se funcionar duradouramente abaixo do pleno emprego com equilíbrio externo. Esta situação pode-se repetir indefinidamente se não conseguirmos corrigir a taxa de câmbio real. E para corrigir a taxa de câmbio real são precisas duas coisas, ou três coisas se quiser. É preciso reduzir os custos laborais, é preciso reduzir o preço dos bens transacionáveis e é preciso reduzir a rentabilidade do setor não transacional. Portanto, os dois do setor não transacionável. É sobre estas áreas que tem que se atuar e é sobre estas áreas que não há consenso. Não se tem conseguido gerar consenso, porque, mais uma vez, as pessoas continuam a viver atrás de ilusões. Toda a gente viu a reação que foi dada à TSU, portanto, à medida da TSU, que tinha, enfim, muita coisa que foi mal feita e deixamos isso de barato. Mas, tanto quanto eu me recordo, as razões de recusa liminar da medida da TSU, sem sequer se discutir e sem se testar a sua eficácia, foi, primeiro, que isso reduzia o rendimento real dos trabalhadores. Segundo, reduzindo o rendimento real dos trabalhadores, reduzia o consumo. Terceiro, era uma transferência dos trabalhadores para as empresas. Em 1983 e 84 nós tivemos um choque, tivemos uma crise parecida com esta, de menor dimensão do que esta, mas uma crise parecida com esta. Para a rápida resolução dessa crise, ela foi resolvida em relativamente pouco tempo, em 2 anos, 3 anos a crise resolveu-se. Entre 82 e 84, os salários reais caíram 12,5%. No entanto, através da inflação, portanto, os salários nominais aumentaram 37,5%, ou seja, os trabalhadores levaram para casa mais 37,5%. Só que os preços aumentaram quase 60% nesses 2 anos. E, portanto, foi isso que reduziu os salários reais. Ou seja, como os salários reais foram reduzidos, o rendimento real dos trabalhadores foi diminuído. E foi diminuído em 12,5%. Porque os preços aumentaram mais. Como o rendimento foi reduzido, isto teve um impacto no consumo interno. Terceiro, porque os preços aumentaram mais do que os salários, houve uma transferência de rendimento dos trabalhadores para as empresas. Isto funcionou na altura e as exportações cresceram nesses 2 anos 48%. E, portanto, conseguiu contrabalançar o efeito recessivo da austeridade e nós, ao fim de 2 anos, aliás, a recessão foi mínima, foi cerca de 1 e picos por cento, e ao fim de 2 anos estávamos a crescer. Mas os mesmos factos, exatamente os mesmos factos económicos,
tiveram duas reações sociais completamente diferentes. E, portanto, se nós não conseguirmos ultrapassar a componente das ilusões e não conseguirmos discutir racionalmente o que é que está em jogo e o que é que precisamos de fazer para, no fundo, para fazer este ajustamento, ele vai continuar a ser feito pela via do sobreajustamento da procura interna. Vamos continuar a reduzir a procura interna, vamos continuar a reduzir a atividade económica e vamos viver duradouramente num equilíbrio muito abaixo do pleno emprego. A não ser que, e essa é que vai ser o grande desafio daqui por 1 ou 2 anos, vai ser que isso pode se tornar socialmente insustentável e nessa altura as pessoas vão pedir para sair do euro. E, portanto, se nós queremos politicamente estar no euro, nós temos que criar um pacto entre as forças políticas e as forças sociais de fazer o que é necessário para nos mantermos no euro, porque não tínhamos ilusões. Se não fizermos o que é necessário, nós vamos sair do euro mais cedo ou mais tarde. Fala em baixar os custos de trabalho. Isso quer dizer que, enfim, diz isso desde o início desta crise, que eu ouço falar na desvalorização interna e perante a ausência de mecanismos cambiais, de fazê-lo através de trabalho. Aliás, chegou a dizer no início, e foi muito criticado por isso, mas o tempo deu-lhe razão, que era preferível baixar salários em comum do que avançar para aumento de desemprego, e de facto o tempo parece dar-lhe razão. Mas os custos têm baixado. E até pela via fiscal, pelo menos o rendimento disponível também tem baixado. É preciso baixar ainda mais os custos, estamos a meio desse caminho, o tal caminho, usando uma linguagem política que não é a sua, mas o caminho do empobrecimento é inevitável? Mas, Pedro, nós somos mais pobres do que aquilo que nos julgávamos. Sobre isso não tínhamos ilusões. Isto é, quando nós produzimos 100 e consumimos 110, nós temos a ilusão de ter a riqueza de 110, mas nós verdadeiramente somos 100. Portanto, o que nós estamos a fazer é regressar, agora, a ir exageradamente abaixo pela falta da outra componente, estamos a regressar ao nosso nível de riqueza, àquilo que nós conseguimos produzir. Mas já agora, há um fator que as pessoas tinham esquecido a propósito do ajustamento da taxa de câmbio real, que foi provavelmente o choque mais importante que nós sofremos e que passou despercebido de toda a gente. É que nós, em 1995, a economia estava basicamente equilibrada. Estava perto do pleno emprego, ainda tinha algum desemprego, estava a crescer e tinha o equilíbrio externo assegurado. O déficit da balança de transações correntes era marginal. Mas para que a balança de transações correntes estivesse equilibrada, contavam muito aquilo que antigamente se chamava os invisíveis correntes, que eram as remessas de imigrantes, as transferências da União Europeia, que isto em conjunto representava, se eu não estou enganado, cerca de 6% do PIB. Entre 1995 e cerca de 2000, esta almofada praticamente desapareceu. Ora bem, se esta almofada desapareceu, se nós estivéssemos numa economia com taxa de câmbio, isto implicava que a taxa de câmbio teria tido que desvalorizar, porque nós teríamos que exportar mais para ter o mesmo equilíbrio externo. Isto é, o equilíbrio de 95 não era conseguido com o mesmo nível de competitividade de 95. Nós tínhamos que ser mais competitivos do que em 95 para ter o mesmo nível de competitividade. Portanto, nós tínhamos tido que desvalorizar a taxa de câmbio real nesse período. Como não fizemos isso, portanto, nós perdemos uma almofada de rendimento que nos permitia viver acima daquilo que produzíamos, na ordem dos 6, 7% do PIB. Mas continuámos a gastar o mesmo. E, aliás, entre 95 e 2000, nós aumentámos significativamente a despesa em porcentagem do PIB. Aumentámos, portanto, nós criámos um leque, portanto, em que a despesa aumentou assim e os recursos disponíveis variaram assim. E foi este grande choque, que nunca foi corrigido, que é a causa dos nossos males. E como não conseguimos ajustar a economia e tentámos resolver o problema, em vez de ter atacado a fonte do problema, gastámos mais, e, portanto, ao gastar mais, nós amplificámos este desequilíbrio. E, portanto, enquanto isso não for corrigido, e isso vai ser corrigido a bem ou a mal, a forma de ser corrigido a mal é através de um elevado desemprego que vai exatamente excluir tudo o que não é competitivo, vai fazer baixar os custos laborais, mas provavelmente vai tornar uma situação que se torna socialmente insustentável. Daí que insisto, isto tem que ser feito pela via contratual. Porque senão a única saída vai ser reganhar a taxa de câmbio, para poder inflacionar a economia, porque nós no passado... Deixa-me só dizer esta coisa que é importante. Nós no passado, nós conseguimos ajustar muito rapidamente porque nós funcionamos muito bem com a ilusão monetária através da inflação e da desvalorização. Isto é, a inflação foi sempre um mecanismo que permitiu conciliar a posteriori as escolhas inconciliáveis que nós fazíamos a priori e que nos fazia aceitar a posteriori soluções sociais que a priori não aceitávamos. O exemplo que eu lhe dei há pouco do ajustamento dos salários em 1983 e 1984. Isto só foi possível graças à ilusão monetária da inflação.
Porque, à partida, nunca se aceitaria, como agora não se aceita, esse ajustamento. E, portanto, a inflação é que, a posteriori, tornou conciliável aquilo que as escolhas que eram irreconciliáveis e permitiu que a sociedade aceitasse passivamente e ilusoriamente um resultado que nunca tinha aceito a priori. Mas deixe-me só concretizar, o contrato social é o quê? É termos um acordo entre parceiros sociais, Governo de Salvação Nacional, é isso que está a falar? E para quê? Para fazer um conjunto de medidas que passam de facto pela descida de salários? Não foquemos excessivamente na descida de salários. É necessário descer os custos laborais. Os custos laborais têm os salários, têm a produtividade e têm a fiscalidade que incide sobre os salários. Por isso, a descida da TSU para os empregadores é uma forma de descer os custos salariais, ou melhor, descer os custos laborais, sem necessariamente tocar nos salários. Hoje valia a pena pôr em cima da mesa para discutir, mas isto era uma discussão que tem que implicar a Troika. Contrariamente ao Dr. Vieira da Silva, eu não tenho a certeza se a Troika é favorável a esse tipo de medidas. Um dos lados provavelmente será. Os outros, a parte europeia, quer a Comissão, quer sobretudo o BCE, têm sido os mais rigorosos nas exigências feitas a Portugal. Portugal está a fazer o ajustamento que está, não só por escolha própria, obviamente que haverá uma componente de escolha própria, mas porque as restrições são impostas por fora. Mas uma coisa que eventualmente valia a pena pôr em cima da mesa era fazer a descida da TSU sem compensação ou com uma compensação apenas parcial. É claro que isto abre um buraco orçamental. E por isso é que era importante que a Troika estivesse envolvida, porque sem o acordo da Troika isto não tem a possibilidade. É claro que ao abrir o buraco orçamental precisa de mais financiamento e precisa de mais... portanto, torna mais difícil a sustentabilidade financeira, portanto, a sustentabilidade das nossas finanças. Mas também é verdade que o desemprego a caminho de 20%, as finanças também não são sustentáveis. Digamos, a situação financeira também não é sustentável. Portanto, mais tempo e mais dinheiro. E, portanto, vale a pena discutir. Eu não tenho a certeza que isto funcione, mas vale a pena discutir. Isto seria uma forma, no fundo, de... isto depois precisava de outros complementos, nomeadamente precisava de uma ação decisiva sobre o setor não transacionado, que sobre isso não tem havido a atuação suficientemente decisiva nessa frente. Mas isto permitia, de facto, contribuir para a descida da taxa de câmbio real, aliviando a componente do ajustamento interno. É claro que se isto funcionar, isto poderá originar crescimento e, portanto, o buraco orçamental será tapado a prazo pela receita gerada pela própria medida. Portanto, eu insisto, eu não sei se a medida funcionará ou não, mas era uma das coisas que valia a pena estar a ser discutida. Okay.